Caraca, eu pensei que isso já tava resolvido. Não acredito que ainda tá acontecendo isso. Oi, gente, eu sou a Paty. Se você, assim como eu, achava que o caso do Pandoro da Chiara Ferragni já tinha sido resolvido, pois é. Não foi. Nas últimas semanas a polêmica ficou ainda maior. Você não sabe do que eu tô falando? Fica comigo até o final que eu já vou te explicar. O que é toda essa polêmica com o nome da Chiara e o que pode acontecer com a influencer mais famosa da Itália? Da Itália não, do mundo, né? Pra quem não conhece, a Chiara Ferragni ou foi, porque agora eu já não sei, mas é ainda uma das maiores influencers do mundo. Ela é tipo a Boca Rosa nesse sentido. Ela começou quando a internet era mato, ela foi se desenvolvendo ali. E aí, em 2009, ela criou um blog, que é o The Blonde Salad. Ele virou um fenômeno global. Hoje ela é empresária, dona de marca própria, já estampou capa de revistas gigantes, trabalhou com a Dior, com a Louis Vuitton, com a Versace, e por muitos anos foi considerada a influência mais poderosa da Itália. Onde tinha um evento de moda, beleza, tava lá a Chiara. Eu conheci a Chiara lá para 2015, 2016, foi 2016 mais ou menos assim que eu conheci a Chiara. Então faz muito tempo já que eu acompanho a conta dela. Na época que eu comecei a acompanhar a Chiara, ela era solteira ainda. Foi logo um pouquinho depois ela começou a namorar o Fedez. Tem até um reality show que acompanha a vida do casal, que tem 2 temporadas, pra quem tiver interesse. É um casal gigantesco, assim, na internet, super mediático e sempre nos holofotes. Bom, mas o que aconteceu, né? Por que a Chiara tá nessa situação? Por que ela pode correr esse processo aí contra ela? Porque ela pode ser presa, ela vai ser presa? Enfim, vamos tentar entender aqui o que aconteceu. Vamos traçar aqui uma timeline, que o babado é grande. Já aproveita, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo. Bom, tudo começou quando em 2022 a Ferrari lançou um Pandoro Balocco Peak Christmas. O que é isso, Paty? Isso nada mais é do que um bolo de Natal tradicional na Itália. Pandoro e panetone não são a mesma coisa, mas eles são muito parecidos. O Pandoro é como se fosse um primo do panetone. Eu chamo tudo de panetone, então no vídeo eu vou falar panetone, mas é claro que a gente tá falando do Pandoro. A versão Chiara, ele é gourmetizado. Que é Balocco, o que é? É a empresa que forneceu esse panetone, né, que fabrica o panetone. Peak Christmas, por quê? Porque ele tinha um pozinho rosa que aí você jogava esse pozinho em cima do panetone e formava a marca da empresa da Chiara. Então, o Pandoro nada mais é que o panetone. Teve uma campanha publicitária para vender esse panetone. Em média, o panetone desse pode custar mais ou menos 3 euros, 4 euros, né? Que a gente convertendo aí, se a gente levar aqui €1 vale R$ 6, daria mais ou menos R$ 18. Só que nessa campanha ele foi vendido a preço de 9 euros, ou seja, mais ou menos 55, R$ 56. Então, muito acima, sim, do preço. A campanha publicitária dava a entender que parte da venda desse produto, de cada panetone que fosse vendido, a metade, né, ou algo daquele panetone, o lucro, seria doado para um hospital, especialmente para a ala infantil, né, que a ala infantil estava precisando comprar uma máquina e parte desse lucro ia ser para comprar essa máquina. Ou seja, você comprava o produto e parte desse lucro iria ser doada para uma causa social, uma causa beneficente. Só que autoridades receberam uma denúncia do Condacons, espero estar falando corretamente, que é a principal associação de defesa do consumidor da Itália, que dizia que a doação no valor de 50 mil euros já tinha sido feita antes do início da campanha publicitária e que o lucro obtido com as vendas do panetone superou esse valor de 50 mil euros. Ou seja, não é que ela esperou as vendas dos produtos para ver o volume de vendas e dentro desse lucro fazer a doação. Não, antes mesmo dele saber quantas quantidades de panetone iam ser vendidas, eles já tinham feito, tanto a empresa Balocco quanto a Chiara, essa doação de 50 mil. Resultado disso, acusação de publicidade enganosa. Tanto a Chiara quanto o braço direito dela, Fábio Maria da Mata, presidenta da empresa Balocco, Alessandra Balocco, receberam aí uma acusação de publicidade enganosa. Bom, aqui pra gente ver se é ou não, pra gente olhar e falar, cara, eu acho que é, eu acho que não é, eu não encontrei nenhuma publicação da gravação oficial da campanha. O que eu encontrei são postagens da Chiara e do produto nas redes sociais da Chiara, que são essas postagens que vocês estão vendo aí. Que basicamente está dizendo: Chiara Ferragni e a empresa Balocco estão apoiando o Hospital Regina Margherita em Turim, financiando a compra de um novo equipamento que explorará novas possibilidades de tratamento para crianças com osteosarcoma e sarcoma de Ewing. É importante ressaltar aqui que a Chiara nunca afirmou que cada Pandoro vendido seria doado, mas pelo que eu pesquisei e pelo que eu entendi,
Em nenhum momento também ela chegou e falou assim: olha, vocês, galera, vocês estão interpretando errado. Né? Isso aqui não vai ser doado para as crianças, porque eu já fiz a doação. Não teve isso. Então, por causa dessa diferença entre percepção do que os consumidores achavam e a realidade do que realmente aconteceu, a autoridade italiana classificou como publicidade enganosa, gerando aí muitas críticas, acusações e processos contra Chiara. E aí, em 2023, quando essa notícia ela veio à tona, a autoridade, né, italiana multou a Chiara e a empresa, né, Balocco, foi assim um escândalo. Aí ela pediu desculpas publicamente, que é esse vídeo que... Ciao a tutti. Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia, e questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare e che quando capita bisogna ammettere e, se possibile, rimediare all'errore fatto e farne tesoro. E questo è quello che voglio fare ora. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto. Devolverò 1 milione di euro a Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini. Ma non basta. Lo voglio fare pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficenza che ho sempre fatto e che continuerò a fare dalle attività commerciali. Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c'è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, si possono generare degli equivoci. Il mio errore rimane, ma voglio far sì che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo. Grazie mille. E aí ela alega que foi um erro de comunicação, que ela teve um erro enorme de misturar atividade comercial com ações beneficentes, que não ficou clara né, as regras aí da comunicação, daquela propaganda, qual que era o objetivo daquilo. E aí a gente tem esse vídeo dela pedindo desculpas, ela fala que ela faz a doação, realmente tem registro já, gente, que ela fez a doação de 1 milhão de euros pro hospital. E aí eu fiquei muito surpresa, porque foi a primeira vez, a Chiara e o Feds, eles são um casal assim, que eles sempre estão em alguma polêmica, principalmente o Feds, ele é uma pessoa muito polêmica. Quem acompanha ele sabe que o Fed é uma pessoa muito polêmica, mas nada assim desse tipo, questionasse o caráter dos dois, né? Que questiona o caráter da Chiara, nunca tinha visto. Essa foi a primeira vez que realmente foi uma coisa bem impactante, me impactou, lembro muito bem disso. Então eu também fiquei muito assim chocada quando eu vi tudo isso que aconteceu. Eu falei, cara, que merda pra todo lado, sabe? Merda pro hospital que não teve a doação que merecia pra essas crianças, merda pra Chiara que se envolveu nessa polêmica, manchando a carreira dela. Merda pra todo lado, merda pra todo lado. E aí, gente, essa situação, ela foi um marco muito grande aqui na carreira da Chiara. Foi um escândalo, assim. Tudo aquilo que acontece quando uma pessoa é cancelada, que a gente já conhece, a cultura do cancelamento da internet, ela perdeu seguidor, ela perdeu contrato. Tinha muitos comentários, assim, no perfil, tanto dela quanto do Feds na época, mas o mais dela, falando que ela tinha usado as crianças para benefício próprio. Tipo assim, coisas assim, isso ainda foi o mínimo do que ela escutou, assim, que já é pesado. Ela, enfim, ela foi cancelada, assim, de uma maneira bem dura. E aí, também justo nessa época, eles estavam construindo uma casa nova, eles moram num apartamento em Milão, e eles estavam construindo essa casa, né, num residencial, uma mansão, um lugar grande, lindo, luxuoso. Era um momento assim de atenção intensa de mídia, de redes sociais. Muitas pessoas começaram a comentar e especular sobre a vida financeira do casal. Um período bem conturbado assim. Encontrei foi esse vídeo do Feds dando uma entrevista. Vou colocar um trechinho dele aqui. Esse vídeo, o Feds tinha acabado de se separar da Chiara, né? Que aí isso aí já é outra história. O que a entrevistadora pergunta se esse foi o motivo da separação dos dois. E ele fala, não, contribuiu, mas não foi esse o motivo. Di crisi di fine del matrimonio? Ma infatti ho appena detto che non è questa la ragione per Ma cui... no, perché lei ha detto ha avuto impatto. Ho detto sì. sicuramente ha contribuito a generare un clima non proprio disteso all'interno. Certo, questo sì, cazzo, sì, è pesante anche, è stato duro, ma non è quello. Na época, o Feds, quando estava casado ainda com a Chiara, ele fez um story falando exatamente o que ele falou nesse vídeo. Eu não encontrei o story, por isso eu trouxe o trechinho desse vídeo. Su entrambi, ma io non potevo difendermi perché dovevo Non aspettare. potevo difendere lei. Dove è stato l'errore secondo No, lei? posso dire una cosa che ci tengo a può dire dirla. tutto. In generale, indipendentemente dalle cose giudiziarie, da tutto, Chiara ha sbagliato. In generale, no, aspetta, non voglio dire che era sbagliato in termini legali, dico, se ha gestito male la situazione, sicuramente è stata gestita tutta, si poteva gestire tutto meglio. Sì. Io una cosa so però, è che Chiara, tutti cercano e vedono la cattiva fede in questa cosa, io sono sicuro che non vi è cattiva fede. E a me spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando secondo me doveva e poteva spiegare che le responsabilità non sono, e se ci sono, non sono solo sue. Ecco. Cioè dei suoi manager, vuole dire lei? Esatto. No, uno. Vabbè. È uno solo. Mas ele ainda continua falando a mesma coisa, que ele acha que a Chiara não agiu de má fé,
que basicamente isso que ele fala, ela não agiu de má fé, eu acredito 100% nisso. Ela geriu mal a situação? Sim, ela geriu muito mal. Mas ela não geriu, se ela tem alguma culpa, ela não tem uma culpa nisso sozinha. Em vez de ela expor outras pessoas, ela preferiu carregar a culpa sozinha. Basicamente é isso aí que o Feds fala sobre a Chiara e sobre toda a situação desse caso. Mas foi um momento assim que os dois sofreram muita pressão, muita pressão. Então, só que aí Chiara pediu desculpas, Chiara fez a doação, e eu, na minha inocência, pensei, pronto, tudo bem, tudo ficou resolvido. Ela perdeu seguidores, ela foi cancelada, mas esse som vai passar, pensei eu, né? Vai passar. Ela não é a primeira pessoa a fazer isso, a gente sabe muito bem que já teve outras influências que aconteceram isso. Fui viver minha vida, e aí, passou aí desde 2023. Às vezes vejo as postagens da Chiara, vejo as postagens do Fed, e aí, quando foi ontem, eu tava nas redes sociais e eu vi essa notícia. Essa notícia que vocês estão vendo aí, que a Chiara pode ser presa por causa do caso do Panetone. E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como assim? Pra mim essa história já estava resolvida, né? Ela pediu desculpas, fez a doação, foi cancelada, mas tinha ficado ali resolvido. Só que não. A Procuradoria de Milão entendeu que não se trata só de um erro publicitário. Para eles, há indícios de fraude agravada. Por isso, mesmo após ela ter pagado as multas que o governo impôs e as doações que ela fez para o hospital, o caso seguiu para a justiça penal. Eu descobri que esse tipo de propaganda não só aconteceu com o Panettone, né? Na denúncia que ela está enfrentando, né? O julgamento que ela está enfrentando agora aconteceu também com outras campanhas publicitárias que ela fez envolvendo o ovo de Páscoa da Chiara Ferragni, que ela também fez ação conjunta beneficente nos anos de 2021 e 2022. Esses ovos, eles são produzidos pela empresa italiana, tá enferrujado, mas Dolce Preciotti. Eu vou mostrar para vocês fotos aí do produto, e aí vocês estão vendo, né, a foto dos ovos da Chiara. Esse daí a campanha, né, dos ovos de Páscoa dos anos de 2021 e 2022. E aí aconteceu da mesma coisa do Panetone. Eu não encontrei a campanha oficial, eu só encontrei posts da Chiara no Instagram. E aí a gente tá vendo um que aí ela escreve, né? Também esse ano, então essa é a segunda campanha do ano de 2022, também este ano, eu, Chiara Ferragni, né, e a empresa Dolce Preziosi, apoiamos as crianças della Fate, né, il bambino delle Fate. Já essa semana você pode provar, você pode encontrar nos melhores mercados italianos, né. E aí ela põe o QAD, que é de publicidade, que é obrigatório pôr. Aqui outra foto. De hoje pode encontrar os melhores supermercados da Itália, os ovos de Páscoa, e aí o nome das duas empresas e tal. Esse foi a campanha de 2021, Usamos a Páscoa para Fazer o Bem. Esse projeto especial ajuda as crianças delle Fate, que desde 2025 se ocupa de ajudar família com autismos e outras deficiências. E aí aconteceu a mesma coisa, né? A campanha também dava a entender que ajudaria uma instituição de caridade, nesse caso aqui, a crianças com autismo e deficiências, só que não, a instituição ela recebeu cerca de 36 mil euros no total, somando as vendas dos anos de 2001 e 2022, que foi um valor muito inferior ao valor do lucro gerado pelas vendas dos ovos de Páscoa. Estima-se que com essas campanhas ela lucrou cerca de 2 milhões e 225 mil euros, além dos outros benefícios ligados quando você faz campanhas publicitárias assim, que é a recuperação da imagem, que são benefícios que não pode ser calculado, né? Porque a gente sabe que esses tipos de contribuições sociais, filantrópicas, atrai a simpatia das pessoas e, como consequência, atrai mais seguidores e, consequentemente, mais marcas. Enfim, é uma cadeia. Depois do que veio a público, ela também fez uma doação de 1,2 milhões de euros para a instituição que seria beneficiada com as vendas dos ovos. Tudo isso depois do escândalo. As duas instituições, a Chiara foi lá e pagou o que deveria ser pago. Então, além das multas que ela pagou pelo governo italiano, ela também fez a doação que as pessoas pensavam que ela ia fazer desde o começo. Mesmo ela tendo pagado as multas e feito as doações, não livrou desse problema com o ovo entrarem no processo. Então, agora que nesse mês ela está enfrentando um julgamento não só do caso do Panetone, mas o caso dos ovos de Páscoa também. Ela está comparecendo ao tribunal para julgamento e os promotores pediram até 1 ano e 8 meses de prisão. Não só para ela, como comentei antes. Francesco Cadillo, presidente da empresa Dolce Preziosi. Então, esses 4 aí estão sendo julgados e correm o risco de serem presos aí 1 ano e meio de prisão. O caso está sendo oficialmente julgado, né? A sentença ainda não saiu. E aí não para por aí, não só ela está enfrentando agora o julgamento,
penal, mas ela também está enfrentando processo na esfera civil, porque como alguns consumidores se sentiram enganados pelas promessas de caridade, eles também entraram com processo contra a Chiara, buscando receber de volta o dinheiro que gastaram nos produtos, porque teve gente que alegou que só comprou para ajudar as crianças, e não foi ajudada as crianças? Como assim? Então essas pessoas elas entraram também na esfera civil contra a Chiara, contra a propaganda enganosa, né? No juízo que teve recentemente, a Chiara declarou que tudo que ela fez de boa fé e nenhum deles lucrou com isso. Foi só isso aí que ela conseguiu declarar. Bom, encontrei essa nota da empresa Baloco. Eles lamentam toda essa situação e dizem que estão cooperando com as autoridades para que tudo fique resolvido e que seja demonstrada que a empresa não agiu de má fé. Chiara Ferrana vai ficar na prisão? Provavelmente não, gente. Mas com certeza um caso desse é uma mancha enorme na carreira dela e não vai sair tão cedo, gente. A gente sabe que reputação e credibilidade é tudo nos dias de hoje, então definitivamente é uma coisa muito negativa na carreira da Chiara. No entanto, que já faz anos que aconteceu tudo isso e ainda tem milhões de comentários de hater nas redes dela. Ela virou, assim, pessoa não grata. As pessoas não querem trabalhar com ela. Então, foi uma queda, assim, bem grande. O caso também abriu um debate gigantesco, assim, sobre responsabilidade de influencers quando misturam marketing com causas sociais. Gente, é isso. O caso do Pandoro, do Panetone, não está resolvido. As próximas semanas vão ser decisivas aí para a carreira da Chiara. Vamos aguardar os próximos capítulos. A defesa fará as alegações finais agora, dia 19 de dezembro, e o veredito é esperado para janeiro, né? Se ela vai ser condenada ou não. Então, ainda tem muito caminho pela frente aí para Chiara. Como conclusão final, com tudo isso que eu já sabia e o que eu fiquei sabendo agora, que eu já sei de outros influencers que já se envolveram em polêmicas como essa, né? Fica o aprendizado, gente. No mundo digital, cada campanha, cada postagem, cada parceria pode ter consequências enormes, assim, na carreira das pessoas. Não só no mundo digital, mas como no mundo real, né? No dia a dia, cara. Agora ela tá aí, isso vai ficar no histórico dela, criminal. Isso também não só prejudica as pessoas que estão no mundo da internet, né? Isso também prejudica as pessoas que estão fora do mundo da internet, os consumidores, né? Que acreditam nas pessoas, que confiam naquilo que é divulgado. Então, todo esse caso é um lembrete enorme da responsabilidade que a gente precisa ter, que a gente precisa ser responsável, a gente precisa ser transparente e ter ética, tanto no nosso âmbito digital quanto no nosso âmbito do dia a dia. Lembro que no meu primeiro emprego eu falava pra menina que ela perguntava pra mim coisas assim que eu não podia falar por causa do caráter profissional, né? Eu era recursos humanos, eu não podia falar. E aí ela falava, Paty, mas por que tu não fala? E eu falo, cara, é antiético. É antiético, eu não posso falar, é antiético. E ela ficava me zoando por causa disso. Ela falava, lá vai a senhora antiético. Mas é verdade, gente. Ética é muito importante. No fim, né, eu não sei se a Chiara agiu de má fé ou não. Isso aí vai ficar para a justiça italiana decidir. Como acompanha a Chiara há muitos anos, eu sinceramente eu fiquei muito chocada dela estar envolvida nessa polêmica, porque ela nunca me passou uma imagem de uma pessoa assim, mau caráter, duvidosa. Para mim, ela sempre teve uma coisa impecável, assim. Eu particularmente achava problemático o relacionamento dela com o Fedez, mas em termos assim de carreira de mulher de negócios, cara, eu fiquei muito chocada que eu não esperava isso da Chiara. Não dá pra saber se ela agiu de má fé ou não. Eu quero acreditar que ela não agiu de má fé, que foi um erro de comunicação, mas foi um erro de comunicação muito, muito sério, muito grave. O que fica aí é o aprendizado de toda essa situação. Eu definitivamente não queria estar nos pés da Chiara, né? Passando por isso, porque deve ser assim uma coisa muito louca, gente, sério. Isso no final, né, essa história toda da Chiara, tanto com o Panetone quanto os ovos de Páscoa, mais do que uma polêmica de marketing, de uma propaganda enganosa, ela é um alerta como reputação e credibilidade valem muito mais do que um lucro momentâneo. Então, fica um alerta para a gente pensar nas escolhas que a gente faz, principalmente a gente que tá trabalhando com rede social, que tá trabalhando com internet. Eu tô começando ainda, não tenho nenhuma marca, mas eu me pergunto se um dia eu vou ter as marcas e qual que é a minha responsabilidade. Então eu pesquiso muito antes de fazer os vídeos, porque é muito sério isso, cara. As pessoas estão escutando e você tem que dar a informação correta. Se você não sabe, é melhor você falar, não sei, do que você fazer alguma coisa errada. E é isso, né, gente? Ninguém tá livre de errar. Nós somos humanos, nós erramos, nós aprendemos com os nossos erros. Alguns erros causam problemas para outras pessoas. Sejamos mais conscientes das nossas escolhas. Qualquer novidade eu vou fazer um vídeo também, porque, como eu falo para vocês, eu
faço isso por mim, porque eu já acompanho mesmo as tretas. A única coisa que eu tô fazendo agora é colocar as tretas na internet. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Fui, cabritos.